Irmão, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Tá bom? 11:33. Lucas 11, versículo 33. Vamos ler essa parte. 33 até o 36, por aí. Glória a Deus. Que você... Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa falar contigo, tá bom? Possa iluminar seu caminho, sua mente. Que eu possa, em nome de Jesus, pela graça de Deus, passar o que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que essa palavra me veio agora há pouco. Orei bastante hoje, mas ela só veio agora há pouco. E eu ainda estou aqui na direção do Espírito para liberar as coisas que o Senhor quer falar com você e comigo. Amém? E eu já posso entender, discernir que o Senhor deseja fazer você entender algumas coisas no propósito dele. E também para você entender o que precisa ser feito para que você viver todo o propósito de Deus. Ou seja, ser luz, Aqui na passagem é a parábola da candeia. Já li isso muitas vezes. Você também já deve ter lido, ou pelo menos escutado a respeito. Mas eu acredito que hoje o Senhor tem algo específico para nós. Algo maravilhoso para o nosso coração. Quem crê? Quem acredita? Você está disposto a receber a palavra, guardar no seu coração e praticar essa palavra? Você está disposto? Porque Jesus disse, olha, semelhante a um homem tolo ou insensato é aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica. É semelhante a uma pessoa tola, um insensato, um louco, Semelhante a um louco, escuta as palavras de Deus, escuta a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, que Jesus disse e não a pratica. Jesus ainda fala nessa parte, fala assim, olha, vai vir as enchentes, os ventos, e vai derrubar a casa desse homem. Por quê? Foi construída é como se tivesse construída na areia. Não tem estrutura essa pessoa. É frágil, é fraca. Não tem o cerco de Deus na vida dela. Porque o alicerce na rocha, a rocha é Jesus. Então quem escuta a palavra de Deus e a pratica, Jesus está falando, está com os pés na rocha, está com o alicerce na rocha que é Cristo. Amém? E ele disse, vai vir. Ele disse que vai vir, assim como veio para o outro, vai vir para essa pessoa também as enchentes, os ventos, as tempestades, porém intacto ficará a casa dessa pessoa, ou essa pessoa ficará forte em Deus. Nossa força está em Deus. Amém? Diz assim essa passagem, Jesus está falando isso aqui, tá? Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifique-te, pois que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Amém? Por que Jesus falou essa parábola? Tudo começou no contexto aqui para trás, quando ele expulsou um demônio de um mudo. A pessoa era muda, mas era um espírito maligno. E Jesus expulsou o demônio pelo poder de Deus.
E os fariseus, mestres da lei, judeus, os povos que não estavam crendo nele, falou: este homem está fazendo milagres, expulsando demônios por Beelzebu, que é o mestre dos demônios. Chamou Jesus de endemoniado. Ele está fazendo isso pelo poder do diabo. E aí Jesus começou uma série de ensinamentos aqui, até chegar aqui nessa parábola, falando dos olhos. Eu confesso que eu sempre li isso aqui e pensava: o que isso quer dizer profundamente? E hoje o Senhor colocou no meu coração algo para dizer para nós, para falar para a gente. Primeira coisa, assim, é uma introdução aqui. Ele diz: olha, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar que fique escondido. O que é candeia? Aquela lamparina, certo? É isso? Para que se acende uma candeia? Por quê? Para quê? Para iluminar. Porque está escuro. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? Porque está... Aí acende-se a candeia. Então tem um propósito de se acender uma candeia. Sim ou não? Então, beleza, está escuro aqui. Então se acende uma candeia para esse ambiente escuro ficar iluminado. Amém? E ele já começa falando isso: ninguém acende uma candeia, né? Não existe a possibilidade de se acender uma candeia e colocar escondido, longe, atrás da porta, debaixo da vasilha. Por quê? De que vai adiantar isso? Se acende a candeia para se iluminar o lugar que está escuro, então essa luz precisa expandir, brilhar, iluminar aquele lugar. Por isso se acende uma candeia. Por isso existe luz na candeia. E ele já começa com isso e fala assim: ao contrário, coloca-se no lugar apropriado. Coloca no lugar apropriado da candeia acesa. Para quê? Para que os que entram na casa possam ver sua luz, ou possam ter luz no ambiente escuro. Todo esse é o propósito da candeia acesa. E Jesus colocou aqui que os olhos do ser humano são como a luz do teu corpo. Ele estava comparando a candeia com o corpo de alguém, porque ele fala: olha, todo o seu corpo será luminoso, ou você terá luz em você. E se Deus ilumina alguém, ou se alguém é iluminado por Deus, existe luz nessa pessoa da parte de Deus, ela é colocada também por Deus no lugar apropriado. Para quê? Para que naquele lugar, se é apropriado, é porque está em trevas, né? Qual que é o lugar apropriado para se colocar uma luz onde está escuro? Para que haja luz, para que haja claridade. Então o Senhor está falando: olha, as pessoas que são iluminadas por mim, pela minha presença, pelo meu Espírito, pela minha palavra, pela graça em seu coração, em sua vida, ela também é colocada no lugar apropriado, porque se está sendo colocada lá, é porque lá tem trevas, tem escuridão. Então o Senhor coloca você que é iluminado, você que sabe que foi iluminado por Deus, ou Deus colocou a luz dele em você. Aonde você está, o ambiente que você vai, ou onde o Senhor te põe, é porque precisa de luz ali. Já começa por aí, para você entender o propósito. Por que devemos ser cheios de luz? Amém? Está entendendo? Tem gente que fica: por que eu estou ali? Não, ali não é o meu lugar. Cara, já falou com Deus? Você está iluminado? Você tem a luz do Senhor? Você já falou com Deus por que você está ali? Por que você trabalha naquele lugar? Por que você está nessa igreja? Porque ele está falando: olha, aquele que está cheio de luz, ninguém acende a luz, eu não acendo ninguém, eu não coloco a minha luz em ninguém.
apropriado, eu coloco no lugar que precisa. Para quê? Para que todos que entram naquele lugar, naquela casa, todo mundo vai ver a luz que eu coloquei nessa pessoa. Amém? Começa por aí. Entenda, Senhor, no meu lugar. Primeiro você vai saber com Deus se você está iluminado, porque nós vamos falar sobre isso. Isso aqui é só a introdução, só para você saber. Puxa, é no lugar apropriado, irmão. É na trevas que precisa da luz, é na escuridão que precisa de luz. Não se põe debaixo da vasilha, não se cobre a luz, não coloca num lugar limitado, protegido, não. É para ficar exposto realmente, na treva mesmo. Muita gente está brilhando nas trevas. Talvez não está entendendo por que estou nessas trevas, mas é porque Deus colocou luz em você. Amém? É para você iluminar mesmo. A luz de Deus reflete em ti. Amém? Glória a Deus. No 34 ele fala: mas são os olhos a luz do teu corpo. Olha que interessante. Se teus olhos forem humildes, em outras traduções está: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou, pelo que eu entendi, está cheio de luz, está iluminado o seu corpo. Eu acredito que o Senhor está falando do nosso corpo físico, porque eu não vejo ninguém brilhando igual né? Mas se ele está falando que tem luz, então é porque tem. Provavelmente, espiritualmente, a pessoa deve brilhar de verdade. Eu acredito. Não se vê com o olho natural, mas se Jesus falou que tem luz, é porque tem. Eu acredito que no mundo espiritual, sim, você deve brilhar. Aleluia. Os demônios sabem, mano. Quando eles olham, eles sabem que você está cheio, que você está brilhando. Eles estão vendo coisa. Sentem cheiro e por aí vai. O cheiro de Cristo, né? Oh Deus, aleluia. E ele falou, e eu lendo isso aqui, hoje o Senhor me trouxe essa passagem, e eu lendo: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que é? Não estou entendendo ainda. Aí ele disse: olha, seu corpo, se os seus olhos foram humildes ou bons, significa que seu corpo será cheio de luz, ou estará cheio de luz. Ele estava falando porque as pessoas, os fariseus, tinham visto ele expulsando demônios pelo poder de Deus, mas tiveram os olhos malignos para poder falar que não era Deus e era demônios. Ou seja, viram as coisas de Deus com os olhos maus, com maus olhos, né? Como diz o outro. E ele continuando aqui: se teus olhos forem malignos, todo o seu corpo estará tomado pelas trevas. Por quê? Porque os olhos são maus. Eu pensava, talvez você também pense isso, não sei. Eu pensava assim, que dependendo do que os olhos viam, né, aquilo entrava pelos seus olhos e aí tornava escuro, ou claro, né, ou luz. Mas eu entendi diferente essa noite. Ele estava querendo dizer assim: olha, se o seu corpo estiver em trevas, dentro de você tem trevas, a maneira que você vai enxergar vai ser maligna. Porque dentro de você tem as trevas, dentro de você está o mal. Por isso que os fariseus viram de uma maneira maligna o Senhor, porque eles não estavam vendo nada maligno, eles estavam vendo Jesus curando. Então, se fosse por essa ótica, eles iam ver o bem, né, e seriam cheios de luz. Não, era Jesus, né, curando, expulsando demônios, fazendo toda a obra de Deus. E eles viram isso, mas viram com os olhos malignos, porque dentro dele tinha o que? Trevas. Era isso que Jesus estava falando. Provavelmente seus olhos serão, seu corpo todo será trevas. Então Jesus estava falando de algo que já estava dentro. Quando a pessoa está em trevas, o coração está cheio de maldade, o pensamento está longe,
a maneira que ela vê as coisas é de uma maneira mal. E isso mostra alguma coisa, mostra que ela está em trevas, que o seu corpo não está brilhando, que não serve como lamparina, não serve como candeia, não serve para clarear nada, e não vai ser colocado no lugar adequado. Muitas vezes as pessoas até querem estar no lugar adequado, esperam ser essa luz que brilha e faz clarear o ambiente escuro, porém não podem, porque estão com o corpo completamente escuro, também estão em trevas. E os olhos dessa pessoa denunciam isso, porque a maneira que ela enxerga, a maneira que ela vê, em seus olhos percebe-se as trevas. Eu lembro que uma vez uma pessoa ficou endemoniada aqui, um homem que eu nunca vi. E eu lembro que quando eu fui orar com ele, e ele olhou para mim, e eu olhei os olhos, antes dele ficar endemoniado, eu acho que ele já estava, não sei, eu nunca tinha visto ele antes. Eu cheguei perto dele, um outro irmão me apresentou, e eu fui pegar na mão, tudo bem? Ele me olhou assim, eu olhei nos olhos dele. Quando eu vi os olhos dele, eu falei, cara, eu já vi esses olhos. Pensei, esses olhos são demoníacos. Os olhos dele eu vi. Ele olhou, tudo bem? Olhou um pouquinho, desviou o olhar. E eu olhei, percebi algo nos olhos. É como se eu pudesse ver dentro dele. Pelos olhos dele eu vi as trevas. E aí depois eu orei com ele e ele ficou endemoniado, correu lá para fora e tal. E os olhos dele piorou. Ficou todo preto, irmão. Sabe essa parte branca? Não tem aqui a parte branca dos olhos? Tudo ficou preto. Parecia que ele estava preto. Um olhar totalmente não humano, digamos assim. Aí você olha para os olhos e você vê as trevas. Trevas, perdia dentro os olhos dele. Não era só porque estava preto, dava para ver a densidade das trevas, porque ali já era o demônio, né? Então Jesus estava falando disso. E fala, certifique para o fulgor que há no seu interior não seja trevas. Certifique para o que está dentro de você, queimando, guiando, não seja as trevas. Certifique que você receba a luz, seja iluminado por Deus, pela palavra de Deus. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Precisamos ser cheios de Cristo, cheios da palavra de Deus, sermos transformados para que os nossos olhos sejam olhos de luz e que para que nosso corpo esteja em luz, amém? Ele fala, todo o teu corpo estiver em plena luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Então existem partes que podem estar ocultas, que podem estar em trevas, né? Por isso nós devemos nos entregar completamente a Deus, entregar todas as nossas áreas da nossa vida ao Senhor, para que não tenha partes em trevas. Tem gente que gosta de, eu dou tudo para Deus, mas isso aqui eu cuido, né? Essa parte não consegue entregar tudo. Nós devemos entregar tudo, para que o Senhor ilumine tudo, sejamos cheios da luz de Deus. Por que eu entendi? Por que eu entendi que Jesus estava falando do que estava dentro das pessoas, e que os olhos, a maneira que as pessoas viam, enxergavam, e até mesmo os olhos dessa pessoa mostravam o que estava dentro, se era trevas ou se era luz? Porque logo na sequência aqui, irmãos, no versículo 37, não está aqui por acaso. Ele fala assim, ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua casa. Jesus falou tudo isso aqui, falando do interior das pessoas, do corpo que ilumina, que é trevas, que serve para iluminar, que pelos olhos, né, a maneira dos olhos enxergarem, isso mostra se está em trevas ou não.
E logo em seguida, um fariseu convidou ele para comer em sua casa. Aí diz aqui, ó, Jesus aceitando foi e reclinou-se junto à mesa, conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavava de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: vós fariseus, presta atenção, olha o que Jesus falou para ele: vocês fariseus purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessário do que está dentro do prato, e vereis que tudo será purificado. Ele acabou de falar isso, acabou de fazer essa parábola, e na sequência o fariseu já o leva para casa e já está olhando Jesus com maus olhos de novo. Jesus já usou como exemplo. Isso aqui não está por acaso, irmão, faz parte desse contexto. Ele viu que Jesus não lavava as mãos, não fazia os rituais de purificação. Lavar as mãos para eles não era só micróbios, não. Eles achavam que se não lavasse a mão, a pessoa estava contaminada com o pecado, estava contaminada com o mundo, com as coisas, né? Era isso que eles achavam, não era micróbio, de doença, não é isso. Nossa, esse cara é um pecador, não lavou a mão. Esse aí, Deus me livre, deve ser de Beelzebul mesmo. O cara já começou a olhar com maus olhos. Por que ele estava olhando com maus olhos? Aí Jesus já fala: ó, vocês limpam o exterior do copo, se preocupa com a aparência, mas dentro de vocês tem a avareza e a perversidade. Jesus estava vendo, falou assim: esse cara não é uma candeia acesa, ele está em trevas, e os olhos dele estão em trevas. Muitas vezes nós temos que vigiar, irmão, olhar para dentro de nós, porque muitas vezes guardamos coisas, não entregamos ao Senhor, não nos arrependemos, não deixamos o Senhor limpar o nosso interior, e aí passamos a ver as coisas tudo assim, com um olhar de trevas, vemos tudo distorcido, e acabamos o quê? Tendo atitudes como a desse homem, que desprezou a Jesus em sua casa, não viu quem estava ali, não reconheceu, porque dentro do coração dele estava a avareza, a perversidade, a maldade. Por fora ele estava muito bem, só uma coisa externa, mas dentro a sujeira continuava, as trevas continuavam. E com isso os olhos dele demonstravam, enxergavam dessa maneira. Consegue compreender? Então Jesus estava falando disso. Por isso essa sequência mostra essa passagem aqui. Eu lembro que uma vez uns irmãos da igreja eles gostam de fazer brincadeira comigo. E eu estava numa resenha na casa de outro irmão, e tinha um dos irmãos lá mais jovem jogando um videogame lá. Estava jogando videogame e estava jogando um jogo lá bem violento, tinha bastante monstro, demônio, capeta no jogo, que tem muito, né? Tem alguns jogos que tem muito isso. Mas você não joga videogame? Joga um futebol, joga de corrida, alguma coisa assim nesse nível, eu jogo. Mas não podemos ser viciados, tá, irmão? Não importa o que seja, viciou já era. Tem que ser só, né? Lazer de vez em quando e tal. Mas esse irmão estava jogando esse jogo cheio de monstros, demônios. Já me chamaram lá: vem cá pra você ver o negócio. Aí eu cheguei lá, o irmão estava jogando lá o jogo cheio de sangue, de demônio e tudo mais. E aí, isso aí é pecado ou não? Tava aparecendo os fariseus com Jesus, né? E aí, isso aí é pecado ou não, Claudemir? Olhei para aquilo lá assim, vi lá os demônios voando para todo, como diz o bispo, né? Capeta voando para todo lado, sangue jorrando, violência, mais 18.
Aí eu lembrei da passagem da Bíblia. Eu falei assim, olha, vamos para a Bíblia então. A palavra de Deus diz que a gente não deve colocar diante dos nossos olhos o mal. Sabia disso? Está na Bíblia. Nem coloque o mal diante dos seus olhos. Fuja de toda a aparência do mal. Não só do mal. Você vai fugir não só do mal, irmão. Você vai fugir da aparência também. Só de parecer mal você já tem que fugir. Aí eu falei, isso aí que está na televisão, está passando essa imagem, é mal ou bem? É mal, né? Pronto, tá respondido. Tchau, vamos comer churrasco. Vai embora. É só a Bíblia responde, não precisa ficar me perguntando. Então isso mostra também, irmãos, que os nossos olhos, por que Deus tem essa preocupação conosco, né? Com nós, de não colocar o mal diante dos nossos olhos. Eu acredito também nos nossos ouvidos, nossos sentidos. Você ouve porcaria, mano, você vai ser contaminado, sua alma vai ser atormentada. Se você olha também, isso de alguma maneira vai te alimentar. De alguma maneira vai encher o seu coração de alguma dessas coisas aqui. Perversidade, ó, avareza. Em outra passagem o Senhor fala promiscuidade. Encha a sua mente, seu coração. Você vai ter maus olhos. Já viu? Tem até um ditado, né? Na cabeça do maconheiro, todo mundo é maconheiro. Já escutou isso? Na cabeça do ladrão, todo mundo é ladrão. Na cabeça do infiel, todo mundo é infiel também. Por quê? Trevas. Aí ele vê tudo que ele vê, ele desconfia. Porque os olhos estão mal, porque ele é assim. Não é verdade? Ele é assim, já viu? Ih, eu vou falar uma coisa aqui, vai estar gravando. Deixa, passa. Eu sou... Depois eu corto. Que agora não vai ter mais ao vivo, tá? Não vai ter mais a live. Vai gravar, depois vai postar. É até bom que a gente corta alguma coisa, né? Que falar demais, né? Hoje em dia, irmão, tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Eu não tenho medo de pregar o evangelho. Se for da palavra, eu vou falar. Vou falar de cortar coisa que fala da gente mesmo, né? Uma brincadeira, alguma coisa. Então, irmãos, olha só onde vai fechar isso aqui, para a gente entender o que Deus quer com a gente. Não só, talvez você não entendeu ainda o recado de Deus. Purificar o coração, lembrar que Ele conhece o interior. Ser luz não é só querer ser luz. Para ser luz nós temos que ter o corpo iluminado. Como? Purificando o interior e deixando o Espírito Santo iluminar nosso interior, nossa vida. Sermos fiéis a Deus, obedientes ao Senhor, santificados em Deus, de verdade, dentro. Que aí seus olhos vão ser diferentes. E você vai ser colocado no lugar apropriado para iluminar as trevas. Amém? E o lugar apropriado de Deus, eu tenho certeza que é maravilhoso, é bom. O lugar que Deus te põe é bom. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se é a vontade de Deus, mesmo que os olhos humanos, até mesmo para o seu, seja ruim, é bom. A Bíblia não mente, o Senhor não mente. Talvez você não entende na hora, mas depois você vai entender. Foi bom para mim. No final foi bom. Deus sabia, Deus entende, Deus sabe de tudo, sim ou não? E com isso, irmão, nós temos que proteger nossos sentidos, nossos olhos, tirar os olhos do mal, parar de ver coisas. Porque aqui, em Lucas 11 também, só que no versículo 22, Jesus estava falando sobre isso. Ele estava falando assim, olha, quando o ladrão vem roubar, olha só, no 21, ele fala assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Amém? Todas as pessoas que não estão comigo, contra mim está.
e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus estava falando, olha, o homem forte, ele protege a sua casa. Quem que ele estava falando de quem? Ele estava falando de nós, da nossa vida, do nosso corpo, que deve estar o quê? Iluminado. Porque ele tinha falado assim, olha, estão falando que eu estou expulsando demônios, né, das pessoas por Beelzebu. Mas não é por Beelzebu, é pelo dedo de Deus. E ele fala, o homem forte protege a sua casa. Ou seja, quando a pessoa está em trevas, demônios habitam em trevas. Demônios habitam ali. E constrói ali o quê? Uma fortaleza, protegendo aquela casa. E ele fala, mas aí vem o mais forte. Quem que é o mais forte? Jesus é o mais forte. O homem que está lá, ou o demônio que está lá, seja quem for que estiver nessas trevas, pode ser forte, pode ser muito forte. Porém vem um mais forte, que é Jesus. É o nome sobre todo nome, então não tem outro mais forte do que ele. Vence esse que é tão forte. Vence, tira a armadura, tira as armas e amarra ele. Por isso que nós falamos, está amarrado em nome de Jesus. Amarra, liberta, limpa. E ele fala, olha, quem não está comigo, está contra mim. Precisamos ser cheios de Deus. Precisamos brilhar como o Senhor. Limpar o interior, para sermos luz no mundo, para sermos cheios de Deus, para iluminar e estar no lugar apropriado. É o Senhor que escolhe onde você vai estar. É o Senhor que manda falar, você é luz dentro dos seus olhos, dentro de você é trevas, é luz. Seus olhos estão no mal, seus olhos enxergam as coisas inclinado para o mal. Tudo que você é desconfiado, tudo que você vê, você desconfia. Tudo que você vê a pior parte, o lado pior, o lado oculto da lua, né? Tem até um filme, né? Ver o lado oculto das coisas, é assim que está seu coração. Por quê? Provavelmente o Senhor está falando para você, olha, precisa de purificar, precisa de luz, precisa de limpar o interior do copo, limpar o interior do prato. Amém? Com isso, com certeza você vai brilhar, irmão. Já falaram para mim uma vez, irmão, eu entendi aquilo que está na Bíblia. Deus quer que eu seja um artista. É porque eu entendi que as pessoas têm que brilhar para todo mundo ficar olhando. Eu já escutei, não? Tô te falando. A interpretação foi totalmente errada. Eu já entendi, eu tenho que ser um artista famoso, que aí vão ficar me olhando, que Deus me deu dom para brilhar. Não é disso que ele está falando. É brilhar o interior, irmão, é brilhar com Jesus. É ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. Quando você está cheio, você fala naturalmente das coisas de Deus. Flui de vocês. A palavra flui. Quando você está vazio em trevas, vai sair trevas, irmão. A boca fala do que está cheio o coração. É disso que Jesus estava falando. Seus olhos vão estar mal. Mano, se você estiver em trevas, você pode ver coisa boa. Você pode ver o que for, que você vai falar é Beelzebu. Tem que ver, vira Jesus curando. Tem coisa melhor do que isso de se ver. O próprio Jesus, Filho de Deus, expulsando demônio, curando enfermos. Tem coisa melhor do que isso, coisa mais boa, falar assim, né? Igual o goiano, mais boa do que isso. Então muitas vezes, como diz o outro, é o ponto de vista, né? Tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Eu já conheço gente assim. Quem conhece uma pessoa assim? Tudo tá ruim. Cara, pode fazer o que for, nada presta, nada fica bom. E se tiver bom, vai ficar ruim amanhã. Você vai ver, pode esperar. Cara, pode ver o que for, tá de treva. É treva, gente. É treva, a pessoa só fala treva. Só sai treva dessa pessoa. Precisa da luz de Deus, de Jesus. Muitas vezes você pode estar perto dessa pessoa porque você está sendo luz ali para brilhar. Amém? Entenda uma coisa nessa noite. Onde você está foi
foi Deus que pôs. Amém? Lugar apropriado para brilhar. Mas como diz a palavra ali, certifique-se. Isso aí é com você. Está falando certifique-se, ou seja, você. Certifique-se que o que está dentro de você, o fulgor do seu interior, não seja trevas, mas luz, para que todo o seu corpo brilhe, inclusive os seus olhos e a maneira que você enxerga. Daqui para frente, como diz a... esqueci o nome da cantora. Damares. Como diz a Damares, é só vitória. Agora é só vitória. Amém? Glória a Deus. Amém. Fique de pé, vamos orar.